iniciamos mais um CAL Convida, que é a terceira edição, né? Já tivemos 2 edições. A primeira, a nossa convidada foi a Maria do Carmo, da AGEAB, onde nós tratamos de habitação popular e artis. E o segundo foi com o arquiteto Adailto, que é engenheiro da AGESUL. Nesse nós tratamos de tecnologia BIM, né? E estava participando também o grupo técnico do CAL, né? O grupo de tecnologia. Esse terceiro, que é o terceiro do CAL Convida, mas é o primeiro da série que nós vamos apresentar aqui, que é a continuação ou uma revisitação, né, de um projeto que foi, né, do encabeçado pelo Rubinho, né, que foi o projeto Memórias. Então a gente vai revisitar alguns arquitetos que já estiveram lá e novos arquitetos. Bom, hoje esse primeiro programa é um programa de apresentação. Na verdade, aqui está os entrevistadores ou que convidaremos, né? Então, a gente vai hoje nos apresentar o programa, mais ou menos a linha que a gente pretende levar, e depois, muito provavelmente, no começo do ano que vem, sim, a gente começa a série do Memórias, né? Também deixando claro que o podcast não vai ser só do Memória, a gente vai intercalar com as comissões que vão trazer outros assuntos da CEPUA, né, outros assuntos das comissões também, mas a gente vai ter uma programação. Então, para começar, né, eu vou fazer um breve, né, bem breve mesmo, resumo, né, dos 2 companheiros aqui. Aqui do meu lado direito, né, Dudu, né, mas para quem não conhece, né, Luiz Eduardo Costa, formou no CESUP em 1994, fez especialista em arte e arquitetura, foi professor da Unidep, também foi sócio da empresa do pai, né, do Celso Costa, atuou no sindicato, atuou no CREA, no FNA, que é a Federação Nacional de Arquitetos, foi presidente do CAL na gestão 2013, 2018, 2020, o óculos está faltando, e conselheiro estadual na gestão 2021, 2023. Foi também secretário municipal da Semadur. O outro companheiro que está aqui, que vai ajudar a gente a tocar o CAL Convida, é o Rubinho, que de nome Rubens Fernando de Camilo. Formou em arquitetura pela Universidade Mackenzie, iniciou sua vida profissional no escritório do pai também, Rubens Gil de Camilo, e em 1993 abriu o próprio escritório. Foi professor do CESUP e da Universidade UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Foi diretor da Associação de Artistas Plásticos Profissionais, APPMS. Foi conselheiro estadual e federal do CAL e atualmente, além de tocar o seu escritório, como sempre tocou, e muito na área médica, na área clínica, toca também, e que mais daqui a pouco ele vai falar, que é o projeto de mentorias, né? Então, eu peço agora que, começando por Dudu. Bacana, João. Primeiro, eu quero aqui registrar, né, a satisfação dessa iniciativa do CAL-MS, através da tua presidência, João, de abrir um espaço de reservar essas conversas, né?
de fazer com que isso, de alguma forma, possa ser revisitado, as pessoas podem conhecer um pouquinho mais dos colegas. Eu vim de uma família de arquitetos, né? Muitas pessoas me conhecem, mas aquele que não me conhece, meu pai é arquiteto, todos os irmãos do meu pai são arquitetos e todos os meus irmãos também são arquitetos. Né? E por conta disso, a gente sempre foi muito ligado, naturalmente, nessa questão orgânica aí da nossa profissão, né? Conhecer muita gente, discutir, é o nosso sustento, né? Então, assim, a arquitetura sempre foi para a gente um sustento profissional e também uma preocupação de ser percebido pela sociedade, né? Das pessoas. Eu me lembro muito bem, na época de criança, né? Ver meu pai, a luta que ele tinha para a sociedade poder perceber o arquiteto profissional. Então, eu vivi isso, tá? Se hoje alguém não vive, né? Nós temos hoje no estado quase 4 mil arquitetos formados no estado de Mato Grosso do Sul, 3.983 arquitetos até 2024, ou seja, o ano que vem nós vamos com certeza passar a marca de 4 mil profissionais arquitetos no estado. Então, assim, hoje a população percebe aquilo que começou, iniciou com meia dúzia de arquitetos no estado do tamanho que nós temos, né? Então, a gente sempre ainda tem aquela pecha. Será que o pessoal sabe, de fato, qual é a nossa atribuição? Como é que a gente pode contribuir? Então, acho que esse bate-papo de hoje, a gente vai poder pontuar algumas coisas nesse sentido. Eu percebo que um podcast, quando ele abre, é uma provocação, até mesmo da participação dos outros que vão estar olhando de algum momento esse vídeo, poder comentar, poder trazer uma crítica positiva para que a gente acerte, né? Esse é um esforço coletivo dos arquitetos, dos profissionais, vindo do CAL, né? Esse esforço coletivo ele é fundamental para a valorização da nossa profissão. Então, tá de parabéns o CAL-MS. João, na tua figura, cumprimenta todos os conselheiros estaduais, o conselheiro federal, os conselheiros que representam a gente na federação, mas nós temos que se ajuntar para conversar e falar um pouquinho mais sobre a nossa profissão, que vale a pena assistir, tá? Fica aí e assiste. Isso. Então, passo agora para o nosso caro amigo e colega Rubinho por Rubinho. Então tá. João, eu tenho que falar também, que nem o Dudu, né, da satisfação de ter essa iniciativa, né, dessa espécie de sequência do Memórias, que foi um trabalho que eu e o Dudu fizemos e que foi a primeira vez que a gente conseguiu, inclusive tivemos até a felicidade de colher depoimentos de pessoas que não estão aqui mais. Sim. Colegas que já faleceram e que hoje têm o seu testemunho registrado por conta do Memórias, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente ter esse projeto, a gente vai expandir o Memórias, tratar vários outros assuntos que são muito importantes, né? Eu tenho algumas bandeiras, eu vou falar aí ao longo do podcast, mas eu também venho de uma família de arquitetos, tá? Meu pai era arquiteto, eu tenho um irmão arquiteto, um sobrinho arquiteto e um tio arquiteto que mora em São Paulo e é paisagista. E então uma situação muito semelhante com a do Dudu, de viver a arquitetura desde de criança e aos pouquinhos compreendendo e se apaixonando pelo tema, tanto pelo lado positivo, né, que as pessoas veem, né? As pessoas têm uma visão muito romantizada da arquitetura, né? É só você entrar na faculdade e começar a viver a arquitetura que você vai perceber que a arquitetura é uma profissão muito mais complexa, muito mais profunda, né? E tem impactos enormes na vida das pessoas. Primeiro que não é só arquitetura, é arquitetura e urbanismo, e paisagismo e uma série de outras disciplinas que todos sabem, né? Muito bom. Então, eu sou paulistano de nascimento, eu me formei lá no Mackenzie e me formei num período muito rico da história do Brasil, que foi a redemocratização. Foi o período dos anos 80, né? De 80 até 1985, exatamente no período que o Figueiredo assumiu, que foi o presidente que se comprometeu com a abertura democrática até a posse, entre aspas, do Tancredo, que ele não tomou posse, porque ele morreu minutos, né? Acho que pouco tempo, acho que no dia da posse, se não estou enganado, ele morreu. E aí eu peguei esse período. No que eu vim para Campo Grande, eu peguei um estado em construção. Então, quando eu cheguei aqui, tinham arquitetos de todos os lugares. Tinha arquiteto do Rio, arquiteto daqui mesmo, do qual o Dudu tem essa tradição, arquitetos que vinham de São Paulo e de outros lugares, depois do Nordeste. Então,
o início dos anos 80, aliás, a segunda metade dos anos 80 foi um período muito rico para o nosso estado, porque estava tudo sendo feito, o Planurb, né, o CMDU, tudo. Então, uma série de coisas que aconteceram que foram muito, muito interessantes. E a minha trajetória, ela basicamente dentro da área privada, né? Eu comecei no escritório do meu pai, fazendo todo tipo de projeto. Eu tenho uma recordação absolutamente maravilhosa desse período. Eu acho que o Dudu deve ter também, de ter trabalhado com o pai dele. Foram aprendizados inestimáveis, situações que a gente antecipa, coisas, por exemplo, da minha vida profissional hoje. Eu me lembro às vezes eu estou passando uma situação e eu lembro a situação que meu pai passou semelhante ao que ele faria. Aí eu falo, vou fazer tal coisa. Então, esse convívio de quem teve a oportunidade de ter um pai arquiteto, de você poder sugar toda a experiência, né, compreender, porque a arquitetura não é só o projeto, é a relação com o cliente, é a questão da própria arquitetura, de como fazer, a discussão com os fornecedores, com os colegas, a questão das cidades. Então é um ambiente muito rico. Então eu comecei minha vida profissional nesses dois momentos, o momento da redemocratização e o momento da construção do Mato Grosso do Sul. Então, eu me sinto realmente muito honrado de estar aqui. E, João, toca para frente aí. Vamos tocar os temas. Legal. Eu não ia tocar nesse assunto, né? Mas eu não vou perder essa chance, né? Nós temos 2 arquitetos que são de família de arquiteto, e aí eu fiquei pensando, falei, pô, eu sou filho único, não tenho irmão arquiteto, não tenho pai arquiteto, não tenho filho arquiteto, tá? Mas, na verdade, tem sim, tá? Porque a minha mãe é madrinha do teu pai, amiga da tia Nitonça, da minha avó, muito amiga, então, melhor amiga. E o Celso me considerava, como ele considerava minha mãe também mãe, me considerava irmão. Né? Então, por essa finalidade, eu tinha não só o Celso, como eu de Albertina. Né? Eu discordo de uma pessoa que a gente precisa um dia vir falar. Né? Merece uma memória. Merece uma memória. Né? Então, eu também tenho essa família postiça de arquiteto. Legal, né? Recebido. Eu comecei a trabalhar, primeiro emprego, com 15 anos, foi de desenhista no escritório do Celso Costa. E lá, naquela época, foi onde eu decidi fazer arquitetura, porque eu não tinha pensamento que era ser isso, aquilo. Tá em família, João. Então, me pegar legal. Essa questão da família também. Legal. Tá. Mas, então, agora, né, vamos falar do nosso Cal Convida e nesta linha do Memórias, né? Então, uma das linhas que será revisitado no projeto Memória, onde convidaremos arquitetos, agora não mais somente a velha guarda, mas arquitetos que se destacam nas suas áreas de atuação e, principalmente, vamos procurar falar muito sobre arquitetura, urbanismo e paisagem, né? A ideia de convidar profissionais como João Bosco Urtis Delvísio, que sabemos que trará novidades sobre Corumbá, né? Alguns spoilerzinhos que a gente já tem conversado, né? O Goga, Gloriano Vieira Maragno, que está gozando, né, da nossa prainha lá em Santa Catarina, mas não deixa... Agora há pouco mesmo ele estava aqui, eu vi ele pegando um avião de volta, que também está escrevendo sobre o papel do arquiteto nas mudanças climáticas. E já temos combinado para o ano que vem, né, ele vir aqui dar uma palestra e também participar do Cal Convida. Ele tinha lançado o tema, não sei se cabe colocar, mas eu acho que é muito interessante, né? Esse texto que ele está escrevendo, e eu não sei se ele vai mudar, se mudar tem todo direito, mas eu gostei muito que falando sobre o papel do arquiteto nas mudanças climáticas, a sugestão seria o papel ou o papelão. Né? Eu acho que é bem... Faz sentido. Faz sentido para a gente aqui. Tudo é escolha. E aí também temos o Eudoro, né? Que podemos falar dos clássicos, do moderno, do pós-moderno, mas eu acho que ele vai querer falar do época, que é meio... Né?
Meio apaixonado. Meio apaixonado, mas é um bom tema. José Alberto Ventura, como sabemos, também está garimpando projeto na Arca. Sabemos que vem coisa aí, né? Aí temos também pessoas saindo de Campo Grande, né? E essa questão que a gente está dando importância, a gente teve em Dourados, né? Numa homenagem aos arquitetos lá, que é o Ricardo Banac, vereador e atuante muito forte em Chapadão do Sul. Uma pessoa que faz esse trabalho de divulgação da arquitetura, né? E tantos outros, Dudu, Rubinho, que me acompanharão nessa jornada. Mas temos também os novos e os novíssimos, Jordano e tantos outros em Dourados, né? Que estão com uma arquitetura muito boa, ótima participando qualidade. de concurso, produzindo, né? Em outros países, né? Aqui também nós temos vários colegas também, né? E de novíssimo eu vou falar do Vitor de Camilo, teu sobrinho, Sim. que com a casa Cubo foi premiado no IABMS e com seu banco paraboloide parabólico já está arrumando para o México, né, para a Mostra Pan-Americana de Arquitetura. E hoje, né, eu tive a notícia, a gente vai estar divulgando o CAL, de uma menção honrosa para o arquiteto João Vitor Rino Hattori, que ele foi premiado na nossa edição anterior de premiação de trabalhos finais, com prêmio rosa, menção rosa do prêmio Rosa Crias, eu acho que é Crias, não sei o que dizer. Crias, né? Saiu hoje o resultado, recebeu uma menção honrosa a nível nacional, né? Na área da paisagem. Então, gente, não falta assunto, não falta, né? E esse é, assim, uma pequena ideia do que a gente vai tratar, mas como eu não vou fazer isso sozinho, então eu deixo a palavra agora para o Dudu para a gente eu vejo, ir João, para frente nesse assunto aqui. João, olha só, Rubinho, e aqueles que estão nos assistindo, né? O que seria do estado de Mato Grosso do Sul sem a formação dos arquitetos urbanistas que hoje estão ocupando várias cidades, pensando a cidade, não só na questão urbana, como na arquitetura, qualidade de vida. Então, você imagina que pouco tempo atrás, na década de 70 para 80, nós tínhamos uma briga danada para abrir a primeira faculdade de arquitetura desse estado. E foi muito difícil abrir. Inclusive, sabotada dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Não foi permitido abrir uma faculdade na Universidade de Mato Grosso do Sul, da Federal, por conta de interesses, achando que teria concorrência profissional demais. Olha que coisa absurda. Essa é uma coisa que todo mundo aqui dessa mesa conhece, mas muitos que estão escutando não conhecem. Então foi uma briga muito grande, e eu me lembro as histórias que meu pai me conta do CESUP, né? Na verdade foi quem abriu a faculdade junto com o Pedro, né? Então trouxeram inclusive professores de fora do estado para poder dar a primeira turma de arquitetos. Isso na década de 80, início da década de 80. Inclusive, né? Meu pai, só para dar o seu pai procurou meu pai, falando se ele podia colaborar com o currículo. Para poder abrir. Para poder abrir, meu pai prontamente atendeu. Exatamente. E aí começou uma relação. Sim. Naquele período nós tínhamos uma quantidade muito pequena, a gente não passava, não chegava a centena de arquitetos, muito menos. Sim. Né? Então, você imagina só que briga que foi num estado tão novo e tão promissor e que necessita do olhar do arquiteto urbanista, assim como do médico, do advogado, do dentista, do sociólogo, do professor, de tantas outras profissões, necessita essa formação que hoje a gente consolida. 11 cursos de arquitetura nós temos hoje no estado. Então, daquele um curso, Rubinho, de 80, né, hoje nós temos 11. E Dudu, só fazer um adendo aí no que você falou. Tem gente que acha que não, o curso de arquitetura tem que ser em grande centro. Eu vi de pessoas que diziam, não pode ter faculdade de arquitetura ainda em cidades de um certo tamanho. Mas é como você colocou, né? Hoje a gente vê a importância que foi ter uma faculdade de arquitetura, porque você forma arquitetos locais e numa realidade local. Exato. Você pensa, por exemplo, Campo Grande só com arquitetos formados fora. Não seria a mesma coisa.
né? O arquiteto que é formado aqui, ele já nasce na nossa região. A nossa região tem uma especificidade. Eu acho inclusive, acho que a faculdade, numa região determinada, não precisa ser só aqui, ela acaba sendo meio que regionalizada, ela acaba tendo um viés daquela região e muitas vezes explorando questões que são próprias daquela região e desenvolvendo essas coisas. Então, eu achei que foi extremamente positivo. E nós temos 11, então, Dudu? Nós temos 11, hoje estamos chegando quase 4.000 arquitetos formados no estado. Essa força é a força que nós temos para poder mudar, intervir em cidades de forma positiva, né? Então, os arquitetos estão espalhados pelo estado, né? Se interessar sobre a questão não só urbana, que ela é essencial. Um estado muito, muito grande, com poucas cidades. Nós temos 79 cidades no estado do tamanho que nós temos, com 2.870.000 habitantes, quer dizer, que é uma... Hoje Manaus deve ter quase isso, né? Eu estava esse tempo lá em Manaus. Manaus está quase 3 milhões de habitantes, uma cidade, já está o tamanho. Mas nós estamos ocupando muito rápido. As cidades estão crescendo, tem um crescimento assustador. Sim. Chinês, né? Até que eles brincam no crescimento chinês. Como a gente vai ocupar esse território, né? Então, assim, nós temos arquitetos já sendo representados como vereadores em cidades, assim como aconteceu em Dourados, que fantástico. Temos 2, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente precisa estimular, né? Esse é um diferencial, viu? Porque estão discutindo, às vezes, plano diretor, estão discutindo lei de ordenamento do solo. A legislação da organização urbana e ambiental da cidade, ele é uma entrada importante. Esse jogo é o jogo do tabuleiro imobiliário e social. Quer dizer, como é que o plano diretor ele tem um objetivo primeiro, que é abarcar todos, né? Sim. Você cumprir a sua função social. O plano diretor ele quer cumprir sua função social, dando a possibilidade de habitação para todos, transporte para todos, educação, saúde, né? Transporte, quer dizer, lazer. Esse é o desafio. E tudo isso defendendo o meio ambiente. Ou seja, uma cidade hoje mal ocupada, ela vai ser mal ocupada por pouco tempo. Quando a gente fala pouco tempo, é 50 anos. Né? A gente vai ter cidades falindo daqui a 50 anos porque a gente não vai ter água. O cara não vai conseguir tomar uma água limpa, né? Vai pagar muito caro para isso, ele vai embora daquela cidade, ela vai para outro lugar. O ajuntamento humano ele tem essa primeira base, né? Porque se você não tiver água e saneamento, você não consegue. Então o desafio é tudo isso e ainda mais a questão sanitária, de doenças e tantas outras situações que acontecem nas cidades. A gente viveu agora há pouco tempo uma pandemia, assustou todo mundo se recolheu para dentro da habitação, houve um entendimento diferente do que é arquitetura, né? Nós tivemos uma mudança de entendimento do que é arquitetura, quando as pessoas recolheram para dentro de uma célula e falaram, agora você vai ficar quieto aqui dentro. E aí ele começou a olhar para a célula e falou, onde é que eu moro? Cara, onde que eu moro? Como é que é isso? Tipo, que é isso aqui? Não tá bom. Não tá bom. Eu vou melhorar. Teve até uma demanda de projetos para... Né? Então, assim, nós estamos com uma vertente do cara olhar a qualidade de vida dele junto com a família dele, aquele tempo que ele tem com a família. Exato. Coisa que corria no trecho. Né? Mas eu percebo que tudo leva a gente no direcionamento de ser protagonistas em muitas situações. O arquiteto urbanista está formado e qualificado para fazer essa função social. Rubem, eu sei que você está com uma... Está escondido. Não, mas aí, eu já guardei. Já está na memória? Não. Então eu queria que você também colocasse, né, as suas ideias para esse nosso Cal Convida. Então, João, olha só, aquilo tudo que a gente conversou até aqui um pouco antes do podcast, né, são uma série de coisas que eu venho percebendo ao longo do tempo, né? Mas eu queria começar dizendo o seguinte, tudo isso que o Dudu falou, fantástico, né? É isso aí, arquiteto é isso, mas eu carrego uma bandeira que é da valorização do profissional, entendeu? Então, eu digo assim, não, todo mundo precisa de arquiteto? Precisa. Aí esse arquiteto vai trabalhar como? Por quanto? De que jeito? Quais são as condições de trabalho desse arquiteto? Então, quando eu fui conselheiro federal em Brasília, eu voltei de Brasília agora final de 23. Eu fiquei de 21, 22 e 23 como conselheiro federal lá. Qual foi a bandeira que eu levei? A bandeira da revisão da nossa tabela de honorários, do CAL, né? Que, na verdade, é uma tabela que não é do CAL, é uma tabela das entidades, que foi estruturada pelas entidades, e o CAL, ele divulga apenas. Pela nossa lei, o CAL só pode divulgar.
E eu tenho, apesar do imenso respeito pelos colegas que fizeram essa tabela, eu tenho uma série de críticas e eu expus essas críticas aos próprios criadores da tabela lá. E uma parte das minhas críticas foi bem recebida e outra parte não foi, né? Porque eu entendo que o colega arquiteto, principalmente o jovem, ele precisa simplificar a vida dele. Ele precisa saber como é que eu cobro. Tem que cobrar de maneira simples, aprender a compreender o trabalho dele, tá? Como é que é a relação com o cliente, né? E, enfim, uma série de coisas que eu acho que o arquiteto precisa fazer, precisa se capacitar para que ele possa fazer o que você falou, Dudu, para que ele possa atender a sociedade da melhor forma. Não faz sentido. Eu estava conversando outro dia lá, acho que foi em Maceió, a gente foi visitar uma grota lá, e depois, na hora do almoço, eu comecei a perguntar assim, mas vem cá, eles fizeram um trabalho bacana lá. Eu falei assim, e como é que foi a remuneração? Perguntei para o rapaz. Ele falou, não, olha, eu não ganhei bem, eu praticamente não tinha ganhado nada. Quer dizer, então, trabalho voluntário não dá. Não dá para ser arquiteto voluntário. Espera um pouco. Não. Vamos trabalhar na área social? Vamos. Eu acho que temos que trabalhar e eu acho que para a garotada aí, pessoal que está vendo, pessoal jovem, tem que trabalhar em ATIS. Tem que trabalhar em ATIS, assistência técnica, habitação e interesse social. Mas eu sou da opinião que o colega tem que ser bem remunerado. Então, é uma discussão longa, não vou colocar aqui, mas eu acho que sem valorizar o arquiteto, não só do ponto de vista técnico, mas financeiro, que o sujeito se forme para atuar como arquiteto e viver da profissão. Uma das coisas que eu não consigo entender é o sujeito se forma arquiteto, João e Dudu, e aí eu preciso ter um plano B. Né? Eu sou arquiteto, mas eu tenho que ter um plano B, eu tenho que abrir uma loja de alguma coisa. Como assim? Como assim? Você pergunta para o pai do aluno, o cara investiu ali, sei lá, quanto está o preço de uma faculdade hoje, mas você multiplica isso por 5, aí o pai fala, pô, mas eu paguei tanto aí para você sair para o mercado trabalhar e você está dizendo que eu tenho que abrir um negócio. Então, isso é uma loucura, você está entendendo? Nós temos que transformar a nossa profissão numa profissão de fato e atender tudo que a sociedade quer. Mas nós precisamos viver da profissão. Então, essa é a minha bandeira. É isso que eu falei os 3 anos no CAL. Lógico, lá no CAL a gente tem a nossa função de conselheiro, função ordinária, né? Que está na nossa lei. Mas nas comissões, eu fiz parte da CEPUA e da CPP, que é a Comissão de Política Profissional. Eu coloquei essa questão, né? Que a gente precisa... E outra, né, Rubinho? Você percebe, num país que forma essa quantidade de profissionais e, de certa forma, frustra. Porque ele não tem a possibilidade de poder exercer sua profissão e você segura 1 ano, segura 2 anos, segura 3 anos. Daqui a pouco o cara já está fazendo uma outra coisa. Exato. Né? Mas um cara está habilitado a poder fazer. E aí eu quero só fazer um adendo, desculpa, precisa conhecer a Resolução 21. Exato. Né? Porque a Resolução 21, ela amplia. Não é só a arquitetura das edificações. Você tem muita coisa. Você pode fazer perícia, você pode trabalhar em, sei lá, muita coisa que a nossa lei estabelece e a gente poderia ter mais arquitetos não só na área de projeto, ou não só na área de enfim, essas áreas que são as áreas mais conhecidas, né? Mas eu digo o seguinte, olha, você tocou na questão da habilitação. Eu percebo que muitos arquitetos olham para o conselho, por exemplo, e falam assim, pô, só para pagar minha anuidade. Tem um pouco disso, né? Sim. Não, é mais um para me encher o saco. Só que ele não entende o que é uma lei federal. E o que é conselho, o que é conselho, mas o que é exatamente o que o conselho ele conseguiu antecipar direitos, né? Organizar uma sociedade. Quando foi feita a legislação, né, eu inclusive tive a participação de estar no dia da assinatura da criação do Conselho. Eu estava na Federação Nacional dos Arquitetos na época, eu participei desse momento, um momento histórico. Eu tinha plena certeza de que aquilo ali era um direito de uma luta de mais de 3 décadas. Mais de 30 anos, né? 3 décadas. Cabeçando IAB, várias outras entidades, IAB também, né? Todas as entidades, mas eu digo o seguinte, houve um movimento de busca desse direito, né? O direito da habilidade, da habilitação.
E quando se criou o conselho... O nosso, né? O nosso conselho, o CAL... Que a gente estava no CREA. Sim, nós estávamos dentro de um conselho multidisciplinar. Um monte de gente. Né? Houveram várias profissões. A gente tinha 2 salas lá, né, Dudu? Eu tinha uma salinha. Uma sala. E essa sala, inclusive, só para registro pagava aqui... 40%? Não, essa sala, aquela sala era a coordenadoria da arquitetura, tá? Urbanismo, e a sala se chamava Arquiteto Eudes Costa. Porque o Eudes meu tio foi o primeiro conselheiro federal. Arquiteto. Foi por isso que era o nome dele. Inclusive, a gente recebeu essa placa depois, porque foi desmobilizado do CREA, né? Mas o que acontece? Nós brigávamos dentro de um conselho multidisciplinar com um monte de profissão, falando de arquitetura, botando o bedelho. Quando se criou essa legislação e a gente conseguiu ter um conselho que foi, primeiro, colocado de forma... com bastante luta em todo o território brasileiro, não todo o território brasileiro, todos os estados foram criados um CAL, tá? Isso aí foi um posicionamento político muito importante desse posicionamento. E na lei federal, a coisa mais valiosa que tem lá está descrito as habilidades, né? O que nós temos hoje para fazer como arquitetos. Isso é tão diferente porque a engenharia não tem isso. A engenharia não tem isso em lei federal. A engenharia tem resolução já dentro do conselho. Ou seja, ele é dentro de um colegiado lá que falou que ele tem aquela habilitação. Não, os arquitetos têm a lei federal. Então, assim, nós temos uma habilidade, a habilitação, por uma série de outras situações. O que, no meu ponto de vista, precisa acontecer é uma mudança radical na grade de ensino da arquitetura, né, onde você coloca outras habilidades com mais visibilidade. Enfatiza mais. Com mais visibilidade. Muitos colegas arquitetos que não projetam não se sentem arquitetos. Isso é o fim da picada. Total. Quer dizer, se você é arquiteto, né? Você é formado arquiteto, você não faz projeto, mas você faz alguma das outras habilitações, você é arquiteto sim. Nós estamos ainda no rompimento desse paradigma, né? Esse rompimento ele tem que acontecer. E para isso... Porque, o Bia, é o seguinte, eu não sei desenhar, eu não sei... Isso não tem nada a ver com ser arquiteto. João, muito oportuno, né? Isso, né? Eu tenho essa visão, né? Que eu acho que fazer o projeto da casa é o nosso, né? O supra-sumo aí. Supra-sumo. Mas o nosso campo de atuação é muito grande. Então, eu estava procurando, para não falar nome errado, esse final de semana, agora, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter um curso de avaliação e perícia, tá? Para 30 profissionais. É um curso caro, que o CAL conseguiu negociar, né? Ele reduziu, mas mesmo assim a gente está cobrando uma parte dos profissionais, né? E, 30 vagas, tiveram 70 e poucos inscritos. O quê? Mercado de trabalho, Caixa Econômica, vários bancos estão abrindo para a pessoa se cadastrar, né? E esse é um curso que dá um certificado que põe um cara lá na frente. Então, é mercado de trabalho, né? Acredito que esses 30 que vão fazer, com certeza vão entrar no mercado que hoje remunera bem. João, olha, essa tem até falta de profissionais. Sim, essa é uma atitude importantíssima que, no meu ponto de vista, o Conselho pode promover, como você está fazendo agora com esse curso, mas nós temos que botar essa discussão dentro dos colégios. Das entidades. Não, os colégios, as faculdades. As faculdades têm que começar a entender que existe a questão da educação continuada. Melhorar a sua grade e fazer essa educação continuada, né? Quem é que está tratando, quando a gente vê uma coisa interessante, que a gente começou a fazer uma discussão sobre lei de ordenamento do solo. Quando você chama, todo mundo reclama, né? Nós temos aí na rede social, WhatsApp, eu vejo muitos colegas só reclamando. Daí a gente faz a promoção de fazer o debate. Não vai ninguém, né? Por que é isso? Existe uma retração. Olha, eu não vou lá porque eu não conheço tanto, eu não quero ir, eu não acho, eu só gosto de reclamar. Não quer ir. Não, eu só gosto de reclamar. Daí tem muita gente que só gosta de reclamar. Mas o que eu sempre falo para quem está fazendo qualquer tipo de evento? Faz porque você está fazendo a tua parte. Nessa discussão, nós estamos falando da lei de ordenamento do solo de Campo Grande, não é de outra cidade de Campo Grande, infelizmente vai fazer de outras, se Deus quiser, mas aquilo ali é o dia a dia de quem projeta. Isso. Então nós estamos falando da formação que trata de projeto como especialidade,
Ou seja, todo mundo sai de lá especialista em projeto. Eu duvido quem é que não sai da faculdade sem saber fazer projeto. Agora, fazer avaliação, eu duvido quem saia sabendo. É diferente, né? Então, nós estamos falando de uma especialidade. Nós sabemos projetar. Né? Então, eu acho que qualquer arquiteto que sai tem as ferramentas para projetar. Quando vai falar da lei de urbanismo, só vai 30 passos atrás e não quer discutir. Olhar para o coletivo do urbanismo, né? Também o arquiteto sai bem preparado de urbanismo hoje. Acredito eu que das faculdades brasileiras, todas colocam o tema de urbanismo com uma coisa muito forte também. Sempre. Paisagismo e tal. Mas o carro-chefe é projeto e planejamento. Então, esse direcionamento, ele precisa ser ampliado. Né? Então, assim, os caras começam a entender, cara, que eu estou habilitado? É igual você pega um brevet de avião. Que avião que eu posso pilotar? Né? Regularização fundiária, a gente sabe que é um mercado imenso. Mas, João, é só olhar 21. Que hoje os advogados estão dominando. Exato. O cara monta um escritório e contrata um arquiteto. Exatamente. A gente precisava pegar, num desses podcasts, e falar da 21. Não, olha, a 21 é uma resolução, Rubinho, beleza, mas olha só, eu fazendo um olhar da 21, né? A 21 é uma resolução. É uma resolução. Que discorre o que nós temos na lei federal. Isso. Então, o que nós temos na lei federal, que discorre o que é a nossa habilitação, ela é mais importante que tudo isso. Porque a resolução é uma coisa interna. Vamos dizer que... Sim, mas eu digo para efeito de conhecimento. Sim, conhecimento de mais coisas. Mas eu vejo que essa revolução, ela vai acontecer naturalmente, porque nós não podemos mais perder nenhum arquiteto. Nós temos habilitado quase 4.000 arquitetos no estado de Mato Grosso do Sul, mas a gente não pode perder nenhum deles. Porque se a gente quer o fortalecimento de uma profissão, se a gente quer esses caras posicionados, alguém que estude de forma a legislação urbana e se posiciona, outro que faz a parte de avaliações, outro que faz a parte de projetos, outro faz a parte de urbanismo, outro faz a parte de paisagismo. Quer dizer, a ampliação disso tudo é um conjunto de fatores importantíssimo da ocupação territorial diária que nós temos no nosso estado. Então eu queria puxar um outro lado aí dessa discussão, que é o seguinte: nós somos quanto? 4.000, né? Quase 4.000. 3.000. Quando que nós nos encontramos a última vez? Eu te digo, Dudu. Foi nos encontros de arquitetos urbanistas que eu e você fizemos em 2014, 2015. Chamamos todo mundo. Para discutir o mercado. Porque depois de, acho que não sei quanto tempo, a gente não tem um evento anual. A gente não tem nenhuma festa de confraternização dos arquitetos. Porque, veja bem, você tem várias, vamos dizer assim, várias frentes que nós podemos atuar, né? Mas todos os arquitetos, eles precisam se congregar em algum momento. Então, eu sou para a gente criar um calendário de encontros de arquitetos de todas as áreas, né? O sujeito é de paisagismo, de projeto. Vamos nos reunir, vamos voltar a nos reunir, juntar todas as entidades, como nós juntamos, as entidades e o conselho, lembra, João? Você falou... Trazer prefeitura. Aliás, o João, você estava defendendo não, você estava lá falando como representante da prefeitura, se eu não estou enganado, né? Então, porque aí você também aproxima o colega que está, por exemplo, fazendo perícia do outro que está tratando, sei lá, de alguma questão da cidade, né? Porque também não dá para você ficar isolado. Né? Os arquitetos, de repente, tem um monte de arquitetos atuando cada um no mar, mas nós todos temos que encontrar uma forma de nos encontrarmos. Então, precisamos resgatar o hábito, né? o calendário de pelo menos um encontro estadual por ano. Pelo menos um. Né? Ninguém vai fazer isso pelos arquitetos. Não, eu estou dizendo que isso eu sei o que você está falando. Temos que organizar, tem que partir de alguém. A conclusão que você está falando. Ninguém vai fazer isso pelos arquitetos. Os arquitetos têm que fazer isso. Então, mas aí tem que partir de quem? Eu parto do princípio que não sei, João, para mim não é o conselho que tem que fazer isso. Para mim são as entidades. Mas eu vou te falar de uma experiência pessoal, tá? Falando arquitetura. Mas eu falando de arquitetura está feito mais de 13 anos. Não é nem entidade, é um fórum. É um movimento. Fala um pouco sobre o fórum. É um movimento. Eu acho que o Falando da Arquitetura, e eu sempre contei com vários colegas arquitetos para poder fazer o Falando da Arquitetura. Não, eu queria só que você explicasse qual é o objetivo. O objetivo justamente é a gente poder, primeiro, fazer o ajuntamento de pessoas com um atrativo, né? Qual que é o atrativo para o arquiteto? É discutir um projeto de arquitetura com um autor, ou seja, todo mundo vai lá querer entender como é que ele conseguiu fazer algo genial, porque o arquiteto faz coisas geniais, né?
Você se atrai é fácil você se atrair pela arquitetura. E nesse local, era um local que a gente colocava arte. Sempre colocou arquiteto que tocava uma música. Nós sempre tiveram a música inserida e, obviamente, sempre uma cervejinha, né? No final, né? Porque a cervejinha, você não coloca, ela não dá a liga. Né? Verdade. Mas, assim, houve uma... Foi sempre sucesso, tá? Foi, o seguinte, mas não foi para ter uma afronta a outro movimento. Na verdade, foi pela falta de ter o movimento. Exato. E a gente continuou fazendo. A gente teve um último que foi agora, inclusive nesse ano, no início desse ano, que já está terminando, né? De 2024, vamos fazer mais. Mas isso depende de uma corrente de amigos, de pessoas que têm interesse. E eu tive, assim, sim, muito feedback, João, várias vezes. Putz, eu era estudante de arquitetura, eu ia lá no Falando. Pô, eu fui no Falando. Os jovens arquitetos precisam ser abraçados. Sim. Eu percebo que a gente precisa perceber esses caras e tentar trazer. Aliás, eles já estão aí, né? Eles estão aí. Não, mas nós temos que fazer isso... Binho, você está fazendo isso, por exemplo, como mentoria. Sim. Então, quer dizer, como é que a gente pode pegar essa quantidade de arquitetos que estão se formando? Deixa eu pegar esse gancho um pouquinho. Antes eu vou fazer uma... Não é minha culpa, mas é minha culpa. Que a gente está... Né? Nós estamos aqui em 3 homens, né? Eu estava vendo a minha lista, eu só citei nome de homens, né? E aí não é me justificando, mas na verdade eu estou com 69 anos, me formei lá, né? 1980. E naquela época, realmente, já era quase que meio nas escolas, né? Homem e mulher. Mas na vida profissional ainda era majoritariamente homem. Então, a grande maioria dos meus amigos daquela época, o que a gente vem trazendo é homem, por isso que a gente acaba, né, citando mais isso. Mas hoje essa coisa já inverteu, a gente tem plena consciência que hoje a gente já deve estar 65, 35, mais né? ou menos. Né? A juventude majoritariamente feminina. Então, eu também quero citar aqui, aproveitar, né? Pessoas, arquitetas importantes, né? Que algumas também já estão no memória, mas citaria aqui Regina Maura, Neila, Lauzi, Clara e Vera, que trabalham no serviço público, Margarete, que trabalha com patrimônio junto com Lauzi. Melina. Então, a gente também tem uma grande quantidade de arquitetas trabalhando, né? E que com certeza vão participar do CAL Convida, né? Então era só para fazer um reparo. João, vou te falar um negócio. Eu falei da Melina aqui. A Melina foi para Nova Zelândia. Hoje ela está nas cabeças do escritório de Nova Zelândia de arquitetura. Numa qualidade de formação. E ela realmente é uma arquiteta plena, ela é brilhante. Ou seja, nós temos várias outras arquitetas que estão pelo mundo afora aí, né? Então, acho que é muito importante, sim, né? E obviamente, não rivalizando, mas sim integrando. Aí. Então, eu devolvo ao Rubinho. Você vai falar da mentoria. Como é que a gente pode chamar esses caras, só reforçando a necessidade da gente criar um calendário de, no mínimo, uma vez por ano, fazer um encontro de arquitetos estadual, com pauta, e no ano seguinte ver se essa pauta foi parcialmente atingida e coisas do tipo, né? Com relação a essa mentoria, é um trabalho, uma ideia antiga que eu tenho e que eu amadureci lá em Brasília, porque quando eu tive lá no Conselho Federal, eu vi que o problema nosso é um problema nacional. Todos os estudantes têm a mesma preocupação, né? É você sair e não ter uma base, né? E aí eu criei no começo do ano uma mentoria voltada para a prática profissional, né? Discutindo relação com o cliente, primeiro contato, honorários, e depois a prática profissional em obra, como é que é. Quando acontece um problema na obra, o que você faz? Né? Quando o cliente chega e fala, não gostei do projeto. Ou quando você apresenta o projeto, o cliente fica quieto, ele não responde para você, porque você não sabe se ele gostou, se não gostou, você Então, eu comecei a passar uma série de bastidores da atuação profissional, que eu também trago do tempo do meu pai, né? Por exemplo, eu vou até contar uma história aqui, teve uma história de uma cliente que eu
que eu estava passando... É que meu pai atendia meio aberto, né? O escritório dele, ele atendia o cliente, todo mundo fechava a porta. E eu me lembro que teve uma cliente dele que falou que queria um projeto de uma casa reta como a vida. O que é uma casa reta como a vida? O que é isso, né? Então, uma casa reta como a vida. Quer dizer, então as coisas mais engraçadas, né? Acho que a vida é tudo menos uma coisa reta, né? A vida é uma coisa... Então, como é que se aborda um cliente difícil, por exemplo, né? Um cliente que é indeciso, um cara que não consegue tomar uma decisão, né? Ou quando um casal se desentende na sua frente, como aconteceu comigo uma vez, né? Eu estou fazendo um projeto de uma residência e o casal se desentende, né? Como é que você atende o cliente público? Como é que é o cliente público? Primeiro que você não tem um cliente exatamente. Você tem pessoal, né? Você não tem uma pessoa. O teu cliente é uma pessoa jurídica, certo? Enfim, não é uma pessoa. E aí você muitas vezes está conversando com várias pessoas diferentes. Né? Então você começa o projeto, tem fulano, aí esse fulano é substituído, entra um outro que pensa diferente, que pensa de outro jeito. E como é que você faz? Né? Então eu digo, tudo tem que ter ata. Né? Você tem que ter organização. Como é que você organiza o teu escritório para você atender? Então, isso e muitas outras coisas que eu tratei na mentoria. Qual foi o resultado? Sucesso. Foi muito bacana, entendeu? E o pessoal, eu tenho feito atualmente, inclusive, assessoria para arquitetos, né? O pessoal me procurando para resolver coisas, para eu assessorar. Então, tudo isso, para mim, vai de encontro com o que você falou. São as coisas que a gente precisa trazer e colocar à disposição dos alunos já na época da faculdade. Né? Não precisa sair, tudo bem, fazer um curso e tal, mas na faculdade colocar tudo isso. Como é que seria a vivência profissional? Vamos colocar. Como é que é cobrar? Você fala, quando você cobra, parece que é um tabu, né? O arquiteto não fala. Não fala de dinheiro. Você vai viver quanto você cobra? Como é que cobra? Ninguém sabe. E nós passamos Como é que faz? Você passa a vida inteira para se formar e vai trabalhar que não sabe cobrar. Como é que você cobra? Tem aquela... Eu sempre falo, inveja boa do médico, né? Que você paga para a secretária dele. Você paga para a secretária. Não vai nem discutir. Exatamente. Não, e tem a velha história do corretor de imóveis, né? Que porque o corretor... Qualquer conversa de bar de arquiteto... Não, porque os corretores de imóveis, não sei o quê. Como é que eles falam? É aquela história, ganha 5% sobre a obra, sobre a venda, né? E a gente ganha sobre o estimado, né? E aí meu pai falava assim, por que ganha bem? Ganha porque realiza, né? Você tá na hora da realização do lucro, né? Então aí tem várias interpretações, né? Mas você ia falar. Mas eu estava falando assim, é o seguinte, nós passamos recentemente por um período de reconhecimento do arquiteto como profissional. Eu acho que o João tem esse dado aí em Campo Grande, em Dourados, por exemplo, acho que 90% dos projetos que entram são de autoria de arquitetos. Né? Isso aí não era assim no passado. Não era assim. Como é que era, João, quando você começou? Quando eu entrei na prefeitura, a gente não tinha números como hoje tem, mas, assim, por sentimento, vamos dizer, era 70% engenheiro, 30% arquiteto, que dava entrada, né? Hoje, isso está invertido, né? Hoje é... Projeto. Autor de projeto. E responsáveis também. Hoje está invertido, né? Hoje, com certeza, 70% arquitetos e 30% engenheiro. E vou dizer mais. Como é que escalou isso? Antigamente, o engenheiro, né, que era os 70%, ele não fazia só a casa pequena, né, ou o salãozinho. Ele fazia a casa pequena, a média, a grande, o salão, a clínica, a indústria, a escola, fazia tudo. Sim. Hoje, isso, quando tem essa inversão, mas também tem a inversão... assim, de porte. Sim, com certeza, o mercado onde o arquiteto e o engenheiro ainda disputam são as casas menores. Né? Complexidade menor, né? O grupo de loja menor, salão comercial. Tem um patamar que aí é mercado de arquiteto. Né? Hoje, eu não lembro... E isso foi um ganho que a sociedade percebeu. Hoje, um cara que vai fazer uma casa de 700 metros, ele não dá para um dinheiro. Não dá.
né? Tá. Ele já tem Tá isso. consolidado. A grande Um ou porte, outro, mas 97% não as dá. obras de grande porte passam de 90%. Sim, Sim. Entendeu? É. Porque as obras que são importantes, Sim. né, são de escritório de arquitetura. Então, nós passamos já por esse reconhecimento. Com certeza. Agora, nós estamos vivendo um reconhecimento, na verdade, é o seguinte, o entendimento do que é incorporar. Né? A incorporação ainda coloca a gente num lugar muito pequeno. Então, o incorporador, ele utiliza o trabalho do arquiteto, que é o primeiro trabalho que capta a possibilidade do recurso. No estudo de E viabilidade. geralmente, no estudo de viabilidade, o arquiteto é o maior financiador daquela ideia e nem sabe. Ou seja, Muitas vezes ele não está nem ganhando. entregando o projeto Tá para viabilizando, viabilizando. né? Não existia esse copo, agora tem esse copo. Quem projetou esse copo? Foi o arquiteto. Ele vende o copo, o arquiteto espera ele poder começar a ganhar dinheiro para ele ser pago baixo. Ou seja, existe Você está uma dizendo aí que o necessidade... arquiteto está fazendo um contrato de risco. Não, exato. E o arquiteto, com os contratos de risco, ele tem que começar a entender que ele pode ser incorporador. Porque você tem que Ele pode ser empresário, que você quer dizer. empresário. Esse lance inicial é o projeto. Né? É, nós temos um colega. Nós temos um colega aqui, que é o Volberto. Sim, O Volberto excelente. Ilhavaca, teve muito sucesso. Eu não sei se o Volberto ainda está no mercado. Tá no Sim, mercado. sim. Não, no mercado que eu digo é lançando um Sim, empreendimento. mas ele vai fez lançar muito. Vai lançar agora? Um prédio grande. Ele fez então- vários. É. Vários. Então, é um Excelente. exemplo de arquiteto incorporador. Ele é um cara para chamar para poder conversar aqui, que é incorporador. Aliás, nós fizemos memória com o Volberto. Fizemos. O Roberto é uma experiência muito interessante, porque é um pouco isso que a gente falou, do arquiteto sair Sim, entende daquela do área. projeto, mas ele conseguiu fazer isso virar um grande negócio. Porque o início é o projeto. Né? Exatamente. Que o que a Arnaldino fez lá atrás. Sim, O Arnaldino, É, Arnaldino. Na Que- época que- era uma das maiores E empresas de nós arquitetura e precisamos, engenharia. só falar um pouquinho rapidinho do Memórias. Uma das dificuldades que eu e o Dudu tivemos foi de conseguir a trajetória do arquiteto que já estava falecido. Então, por exemplo, no meu caso, foi fácil. Meu pai tem eu e meu irmão, e a gente conseguiu dar uma boa história, né? Falei no caso do Jurandir Nogueira, falei com a Cida, que é a esposa dele, ela deu um depoimento muito emocionado, né? Foi um dos melhores. No caso do Arnaldino, a gente precisava encontrar pessoas que conviveram com ele Pudesse contar a história. e fazer fazer esse resgate, você não acha? Bia, eu vou te falar um negócio. Você sabe que quando eu participei do CREA, eu fui conselheiro lá por um período, eu fui o último vice-presidente arquiteto, tá? Não tinha. Foi o arquiteto Jurandir e o último vice-presidente. E eu estava no momento, era o Jari o presidente, e eu consegui que passasse numa plenária de engenheiros a homenagem do auditório do CREA. O auditório do CREA se chama Arnaldino da Silva. Né? Arquiteto Arnaldino da Silva. Ou seja, até hoje eles não podem mudar isso. Esses dias eu escutei, não, porque saiu os arquitetos. Não pode, que isso foi feito em plenário. Aquilo ali tá registrado. Por conta desse reconhecimento que o Arnaldino tinha, Sim. não só do lado da engenharia, como da arquitetura. Né? Então, assim, eu acredito que o resgate daqueles que passaram é fundamental, a comemoração da vida deles, né? Para que a gente possa apontar aquilo que deu certo. Né? Então, acho que esse é um caminho. E passar para as legal. novas gerações, que houveram arquitetos antes, né? que se dedicaram ao trabalho e que, afinal de contas, esse pessoal vai assumir a peteca já. Né? É isso. Bom, nós rompemos já 1 hora, né? Vamos finalizar. Então, vou passar a palavra, né, primeiro para o Dudu, depois para a gente fazer um final. Um fechamento. Né? Que é o... Como é que eu vou dizer? É o final do começo, na verdade. Então vai fazer um fechamento, mas na verdade é o começo do Cal Convida, né? Bom, eu quero falar com você aí, que até agora tá assistindo a gente, dizer da importância do esforço, né, do coletivo dos arquitetos em poder sentar, conversar, começar aqueles que estão das novas gerações, entender o que aconteceu lá para frente, registrar os colegas que precisam ter essa oportunidade de ter voz, né, de falar, de se posicionar, e a sociedade, né, aqueles que não são arquitetos, aqueles que se interessam, que apoiam a arquitetura e fortalece, né, essa profissão que pode somar e está somando há muitos anos numa ocupação importante do território, levando qualidade de vida, levando longevidade às cidades, organização, né? E principalmente
tudo isso sempre estudando o comportamento humano, sempre de olho, né, nas transformações e naquilo que pode melhorar, né, a sociedade dessas cidades. É muito complexo, precisa de muita gente junto, mas eu fico muito feliz de estar aqui falando num canal aberto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, falando num canal que é construído com suor, né, com colegas que se colocam à frente, agradecer, né, o espaço e dizer que nós estamos prontos para poder trazer mais pessoas, pensar junto, e aquele que está pensando que pode, de alguma forma também, trazer alguma sugestão, que possa postar, que possa escrever, os canais estão abertos, que possam entrar dentro das nossas redes, as redes que estão abertas de comunicação dos arquitetos. É isso, obrigado. Rubinho? Então, primeiro, agradecer o espaço, estar junto com você, João, com o Dudu aí, que são companheiros aí de longa data, né? E falar para o colega que a gente só vai, de fato, fortalecer a nossa profissão, tornar ela mais visível e mais com esses resultados tão bacanas. Até o Dudu acabou de falar sobre essa questão aliás, não foi o Dudu, foi o João. Inverteu, né? Você tem 70% de arquitetos fazendo projetos de complexidade para cima. Isso é reconhecimento da sociedade. Isso é o resultado do que nós conseguimos. Mas eu queria... Eu acho que é oportuno. Tem um mercado de trabalho hoje, que chama arquitetura de interiores, que é 100% feito por arquitetos. E principalmente, que é mais interessante ainda, por arquitetos jovens. Quer dizer, eles conseguiram dominar esse mercado de arquitetura de interiores, né? Que é um começo. Né? Para alguns pode ser até não digo o fim, mas realmente se entende e gosta daquilo, mas é um mercado que hoje é 100% arquiteto. Não, e é um mercado grande. Sim. Né? É um mercado que se consolidou. Enfim, é bacana a gente ter isso. Mas eu queria fechar dizendo o seguinte: se a gente não participar, aí eu vou fazer um chamado para o colega que está aí fora, que muitas vezes não vem trabalhar, não vem para o CAL, não vem se interessar pelas entidades. Eu acho que os arquitetos têm que estar próximos. Eu acho que eles tudo bem, iniciativas como a sua, né, do falando, mas eu acho que os arquitetos têm que vir para as entidades, têm que vir para o conselho, têm que discutir arquitetura, têm que discutir com o colega os problemas que ele passa. Quer dizer, você fica no escritório dele, ou lá, não vou conversar com ninguém, não vou ligar, vou tocar minha vida, vou tocar minha vida só com os meus clientes. Está errado. Não é assim. Entendeu? A gente tem que formar um grupo de colegas para trocar experiência, para justamente perguntar quanto você está cobrando, como é que você cobra, que a gente tem que se apoiar mais. Tem que haver um apoio mútuo muito maior, né? um apoio dos colegas muito maior, para que a gente possa realmente expandir não só a nossa atuação, como a nossa influência, como os resultados que a gente tem. E principalmente que a gente possa viver de arquitetura, que eu acho que no meu tempo do meu pai e do seu, Dudu, né? Era mais fácil. Era. Né? Eu vou encerrar só falando isso. O meu pai, se eu não estou enganado, o número do diploma dele era 463. O meu, 12.000... Seria... Não, mas isso... O que significava isso? Número de arquitetos no país. Eu tenho, quando eu me formei, 12.663. Hoje, nós somos mais de 230 mil arquitetos no Brasil. Então, isso tem um impacto no mercado. Tudo bem, o mercado aumentou, né? Nós temos mais mercado, mas acho que é visível que a gente tem mais dificuldade de trabalhar com arquitetura do ponto de vista do sustento, né? E nós precisamos inverter isso, e a arquitetura precisa ser uma profissão que não afaste o colega. Não vou fazer arquitetura porque não dá. Não, pelo contrário, vou fazer arquitetura porque eu acho que é uma profissão maravilhosa de fazer e porque eu vou viver dela, né? É isso. Então, muito obrigado e vamos para outros podcasts. Vocês colocaram os dois, né? Agradecendo a minha pessoa, né? Como se eu tivesse bancado isso aqui. Mas, na verdade, né? A gente acaba usando alguns artifícios, né? Eu queria, mas vocês vão lembrar, e a gente, né? Para quem não conhece, a gente tem um grupo, né? Da Velha Guarda, que a gente toma uma cervejinha, conversa de arquitetura, que é mais ou menos isso que a gente está buscando trazer aqui, porque oxigena, né? As ideias, ouvir os outros amigos arquitetos falar de vários assuntos que às vezes a gente não domina,
né? Mas no grupo, na verdade, eu joguei um verde. Eu falei, né, podcast. Se todo mundo tivesse ficado quieto, isso não estava acontecendo. Não, eu não só não fiquei quieto, como cobrei você. Então, essa palavra está muito em moda. Quer dizer, isso aqui é uma cocriação dos arquitetos. Então, agradeço a vocês essa primeira participação, né? A gente mais ou menos alinhavou o que a gente pretende ir para frente com as pessoas. A gente está aberto, sim, a sugestões, né? Outros profissionais podem entrar nos canais do CAL, sugerir pauta, sugerir até profissionais que a gente não conhece do interior tanto, sim, principalmente, né? Que a gente com certeza vai acatar e vai trazer. Então, eu encerro hoje essa o terceiro CAL Convida, mais o primeiro CAL Convida no modelo Memórias. Muito obrigado a todos. Show. Valeu. Um abraço.